Lá, vamos começar então a nossa live de hoje, certo? Estamos aqui ao vivo com a professora Raquel Recoeiro, que aceitou aí de forma aí tão legal, aceitou o nosso convite. Eu quero saber se estão todos me ouvindo, se está tudo ok com o áudio. Eu estou com um probleminha aqui no Google Chrome, ele está com um delayzinho na minha câmera, mas não sei se estão me ouvindo bem. Raquel, está me ouvindo? Ok, então. Então tá certo. Então a live de hoje a gente tem o tema o impacto das redes sociais na formação da opinião pública, certo? Então ninguém melhor que poderia estar hoje aqui com a gente do que a professora Raquel. A professora ela é pesquisadora, ela é jornalista, né? Professora e pesquisadora, começou na Universidade Católica, está na Universidade Federal e já escreveu diversos livros sobre o tema, né? Então, vou passar a bola aí rapidamente, então, já para a professora Raquel, para ela estar se apresentando aí para os nossos alunos, da nossa comunidade aí, para quem não conhece ela, né, tá aí podendo conhecer um pouco mais do trabalho que ela vem desenvolvendo. Certo, professora? Bom, olá a todos, eu sou a Raquel, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito dessas questões de informação, de esfera pública, de análise de dados, e eu espero que a gente tenha aí um momento bem proveitoso nessa conversa. Então, beleza. A gente tem aí pessoal entrando, temos 18, até então 18, 20, já temos espectadores, né? E vamos compartilhando aí a live, vamos compartilhando aí para mais gente aí poder estar participando aí da nossa conversa, desse momento aí que é bem interessante. Bom, acho que aqui na comunidade do Sul o pessoal já me conhece, né? Então vou pular essa parte de apresentação própria, certo? Mas enfim, e aí estudando um pouco sobre as redes sociais, e para a gente fazer essa live, né, professor? A gente comecei um pouquinho a ler o seu livro das redes sociais, e redes sociais na internet, que é até o que está no título do banner, né? E uma coisa me chamou a atenção, que aquele livro é lá de 2009, né? E é legal que aquele livro, ele cita ainda o IRC, né? Que uma vez eu até perguntei para os nossos alunos, né? E nenhum conhecia o IRC, né? E eu disse assim, aos pouquinhos a gente vai notando que está passando um pouquinho já da idade. Até ninguém conhecia a musiquinha da internet de escada, né? Então, para a gente ver como que o tempo vai passando. Mas se a gente olhar o IRC lá, talvez o IRC começou acho que anos 90 ali, aí a gente tinha em 2009, a gente tinha um Orkut, a gente tinha um cenário com redes sociais, e hoje, agora é 2020, né, vamos fazer um paralelo, né, 2000, 2010 e 2020, o que muda na característica das redes sociais? Qual é o impacto que talvez a rede social tinha lá nos anos 2000, 2010 e que tem hoje na nossa sociedade? Bom, eu acho que eu acho assim, se a gente for olhar para a história das ferramentas de comunicação na internet, a gente vai ver que tem muitas diferenças, né? Então, por exemplo, a gente tem essas ferramentas de chat, que são ferramentas mais antigas. Tu falou o IR, que é uma das ferramentas mais antigas, mas a gente tinha aqueles chats visuais, que nem o The Palace, não sei se alguém lembra, alguém tão velho quanto eu, mas a gente tinha muitos mecanismos que permitiam interação social e comunicação, tá? Agora, cuida o seguinte, é só aqui no Brasil, a partir do Orkut e do Friendster, lá pelo início dos anos 2000, que a gente tem uma outra coisa, que é a possibilidade da gente ter uma interação com as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente ter uma estrutura que mostra o grupo social ao qual o indivíduo está conectado, ou seja, quem está conectado com quem é amigo de quem conhece quem. Então, essa tradução do grupo social para a internet, que é aquilo que o Orkut faz, que o Friendster fez, que o Facebook faz, é uma coisa nova, né? Quer dizer, nova nessa época, nos anos 2000, tá?
e que foi extremamente revolucionário, porque além de permitir a interação, permitia que a gente andasse pelas redes, né, para saber quem era amigo de quem conhece quem. Olha lá, o fulaninho é amigo do Beltrano, pô, o Beltrano também é meu amigo. Então, foi com essas redes, né, se a gente for mais antigo ainda, tem o 6 Degrees e tal, mas aqui no Brasil que pegou mesmo foi o Orkut, a gente vai ver que há um outro histórico de um outro tipo de ferramenta que tinha outras potencialidades, né, e que vai gerar o que hoje a gente conhece como mídia social, tá? Que é um ambiente mais amplo, que inclui o WhatsApp, que é um outro tipo de ferramenta também, a meu ver, é uma ferramenta que trabalha mais com laços privados, laços fortes. E a gente vai ter Facebook, a gente vai ter Twitter, que é uma ferramenta mais pública também, o WhatsApp mais privada, né? Twitter mais pública. Então, a gente tem aí uma diferença bem considerável em como que essas ferramentas apareceram e evoluíram. E assim, né, uma coisa assim que também me chama a atenção, né, a gente quando tinha lá o IRC, o Orkut, né, e até eu acho que, não sei se isso também é realidade para o Facebook, mas a forma em que a rede social vai nos acompanhando no tempo. Porque antigamente a gente só tinha computador para usar. O IRC, só computador. O Orkut, só computador, praticamente. O Facebook, quando no início parecia que era somente computador, e hoje a gente vai tendo cada vez, com o advento dos smartphones e aplicativos para celular, a gente vai tendo, na verdade, a rede social talvez mais presente ainda, porque a gente leva a rede social no bolso, vamos dizer, junto com o smartphone. Isso daí tem um impacto também nas relações que a gente... porque, como a gente falou, né, o WhatsApp ele é algo mais... é uma rede social mais pessoal, né? O Twitter mais público. Mas o fato da gente também ter esses meios distintos, o celular, que deixando para trás um pouco o computador, tanto que a gente tem hoje em dia muitas pessoas que não têm computador em casa, mas têm um celular com acesso à internet. Como é que isso impacta no cotidiano das pessoas e nesse contexto que a gente vem conversando? Bom, eu acho que a gente tem uma diferença fundamental, né, no acesso. Cuida que as pessoas mais antigas, a gente costumava ter um espaço na nossa casa para o computador, né, que era uma ferramenta coletiva. Sim. Hoje em dia, isso é uma coisa quase impensada. Só quem tem home office vai ter um espaço para ter computador. Na média, o computador tem em todos os lugares. As pessoas estão usando internet em todos os espaços, principalmente através, né, do celular, do mobile. Então, essa tela pequenininha aqui, ela proporciona toda uma diferença no modo de acesso, no conteúdo, no modo de interação. E ela está sempre com a gente, né? Sim. Então, é aquela coisa do always on. Então, eu vejo muito nos meus alunos estão sempre conectados, eu digo para eles, tá, agora vamos fazer tal coisa, a galera tá toda no celular discutindo, eles chegam a falar em aula pelo Facebook, eu sei ou pelo WhatsApp. Então, é um modo de interação que hoje não tá mais para as pessoas, para essas gerações mais novas, né? Não para todas as pessoas, mas principalmente para as gerações mais novas, não é diferente, é um complemento. Não é uma coisa tipo, agora eu tô online, agora eu não tô mais. Para eles faz parte da vida, faz parte da fala, faz parte da amizade, né? Faz parte da interação, tá online. Então, essa é uma diferença muito importante, eu acho. Sim, sim. Só desculpa que eu fui tentar aqui abrir no celular a live para poder acompanhar, porque eu tô com um lagzinho aqui, mas deu um probleminha. Mas acho que tá todo mundo me enxergando bem aí, pessoal? Só para... Tá tranquilo? Só tá com lag. Ah, não, tranquilo. Deu certo todo tempo. Aí agora, na hora de entrar ao vivo, dá problema. Mas vamos embora. Acredito que isso não prejudique muito a discussão. Outra coisa assim que a gente conversa muito, né? E até ali no teu livro, né? Eu estava lendo sobre a campanha fala ali, principalmente na introdução, sobre a campanha do Obama, que era o Yes We Can, foi um vídeo, era legal, até uma musiquinha, dava pra você escutando, que era do Black Eyed Peas, né, a musiquinha do Will I Am. Will I Am, isso, e anotei que ali a gente tinha
eu acho que se usou muito, me lembro, foi um vídeo que subiu-se no YouTube e teve um alcance muito grande, assim, vamos dizer, um marketing muito envolvido, muito forte. Só que agora, em 2016, a gente teve, por exemplo, a eleição do Trump, e parece que a gente teve os usos das ferramentas, mas com outra forma. Isso aqui a gente não entrando numa minúcia de um debate A, B, C político, mas entrando na forma, as redes sociais foram estudadas de uma nova forma para impactar a opinião pública, não de uma forma talvez marqueteira, não de uma forma como foi a campanha do Obama, mas uma campanha com relação às prováveis fake news, no caso, e fabricação de notícias, e sendo que naquela época, 2008, já existia Twitter, já existia Facebook, já existia, mas o uso da ferramenta foi diferente. Como é que tu vê, né, Raquel, esse progresso da informação, da forma como a informação é trabalhada, né, durante esses anos, para principalmente formar a opinião das pessoas com relação no momento eleitoral, daqui a pouco a gente está em ano eleitoral, embora seja para vereador, prefeito, mas como é que tu vê, então, o impacto das redes sociais ao longo do tempo na formação da opinião das pessoas no que tange a política? Tá, então é uma pergunta super complexa, tem um monte de partes, tá? Então, não tem problema. Vamos falar primeiro da primeira parte. Primeira parte, campanha online. Campanha online é um negócio que é feito há muito tempo, tipo, desde que surgiu a internet, surgiram maneiras de se marketizar e de se conseguir usar, né, os meios, a mídia social, os meios de interação como uma maneira de também gerar outros tipos de valor, tá? E se trabalhar marketing, se trabalhar reputação, se trabalhar imagem institucional. O que acontece? Essas ferramentas elas vão evoluindo com o tempo, né? Então, a gente tem um momento onde essas ferramentas elas começam a ser usadas de uma maneira talvez um pouco mais inicial. Então, por exemplo, se for falar da campanha do Obama, é uma campanha que trabalha com valores de marketing que são bastante diferentes, ela tenta chegar às pessoas de uma maneira mais orgânica, o Ulisses já falou ali, mas quando a gente entra nesse segundo momento agora, eu diria que é um momento de uma maior profissionalização no sentido de se entender o que é um site de rede social, de se entender o que significa as pessoas, por exemplo, terem um perfil no Facebook. Eu digo isso porque nunca ninguém leu termos de serviço pós, ninguém lê, né? A gente só aperta sim, concordo, aceito, pode levar todos os meus dados. E o que acontece? Qual é o valor? Essas ferramentas elas não são de graça, não tem almoço grátis. A gente está cedendo os nossos dados para essas companhias em troca, né, da nossa diversão, do nosso acesso, do nosso Candy Crush, do nosso Pokémon GO, sei lá eu o que você joga. Bem, então essa questão tão legal que é poder jogar com os amigos, que é poder usar, né, uma interface que tem a minha rede, que transfere a minha rede para um jogo, para sei lá, para qualquer serviço que eu quero usar, ela tem um custo. E o que acontece? Com esses custos, que são os nossos dados que a gente alimenta essas ferramentas, eu consigo usar isso para outros tipos de campanha, certo? Para outros tipos de publicidade, outros tipos de propaganda, e especialmente propaganda de guerrilha, né? Que é o que a gente viu agora nas eleições do Trump, então, que foi aquele escândalo do Cambridge Analytica, por exemplo, que é o uso de dados para criar anúncios direcionados, certo? Que é o uso de dados para criar informações direcionadas. Então, em muitos momentos, isso, de uma certa forma, é bombar o algoritmo da ferramenta, certo? Vejam assim, que com a evolução dessas ferramentas, todas elas foram criando um algoritmo de visualização, ok? Cada uma tem são caixas pretas, a gente não sabe exatamente como, o que se decide que a gente vai ver e que a gente não vai ver, mas a gente sabe que essas ferramentas vão elencar as coisas que elas acham que nos interessam para nos manter usando, certo? Então, a gente entra lá no feed do Facebook, vai mostrar algumas coisas, entra no feed do Twitter, vejam que o Twitter já tem um feed que é as notícias que a rede mais comentou ao invés das últimas notícias.
E todos esses algoritmos, eles vão, de uma certa forma, me mostrar informações que eles acham que eu vou gostar, certo? Tentar criar uma experiência positiva para o usuário ficar mais tempo, ter mais propaganda e eu monetizar melhor. E o que acontece quando eu começo a usar isso com fins eleitorais? Quando eu começo a ter perfis e dados, gente, assim, dados que eu consigo cruzar e que eu consigo saber qual é a tendência política que tu tens e te apresentar informações que vão... Cuida, o maior erro que as pessoas pensam é que a apresentação de informações é para tentar te fazer mudar de ideia. Ao contrário, ela vai funcionar de modo a te radicalizar, a te mostrar coisas que tu concorda e dizer, olha só como tu tá certo, uau, gênio, veja só, a Terra é plana mesmo, eu sempre desconfiei que a Terra era plana. E lá vai estar o algoritmo mostrando que a Terra é plana. E vejam que isso acontece de maneiras, às vezes, que são bizarras. Eu não sei se um dia vocês já entraram no YouTube e fizeram uma pesquisa para ver se a Terra é plana. Não façam isso. Se vocês fizerem, o YouTube jamais vai parar de mostrar para vocês e sugerir vídeos sobre Terra plana. Mesmo que vocês tenham feito essa busca uma vez só para ver o que é. Porque o algoritmo vai incluir isso nos resultados de busca. Então, tem toda uma discussão aí sobre a questão ética de uso desses dados, a questão ética e legal, né, da propaganda política nessas ferramentas. Enfim, é uma questão bem mais ampla, tá? Por outro lado, o próprio uso das pessoas dessas ferramentas gerou alguns fenômenos muito particulares. Por exemplo, o que a gente chama de mídia social? Mídia social não é a rede. Mídia social são as pessoas da rede decidindo, quando elas estão recebendo informação, o que elas vão dar visibilidade e o que elas vão apagar. O que eu vou dar visibilidade? Aquilo que mostra para minha rede, para meus amigos, como eu tô certo, como eu sou incrível, como eu sou legal, coisas que me fazem ficar bem na rede. Então, as pessoas vão ter um bias aí, né, uma tendenciosidade de publicarem aquelas coisas que elas concordam e legitimar aquele conteúdo que elas concordam, que vai gerando o que a gente chama de câmara de eco, aonde só reverbera na minha câmara de eco ali coisas que a minha rede concorda. E existe um princípio na sociologia, quando a gente trabalha com redes sociais, que chama homofilia, que diz que a gente tem uma tendência a se conectar com pessoas que são parecidas com a gente. Então, os nossos amigos tendem a gostar das coisas que a gente gosta, eles tendem a, de repente, fazer coisas parecidas com a gente, ter um background social, né, parecido. Sim. Então, é raro a gente ter uma rede que é completamente diferente, alguém na nossa rede, né, de quem a gente é. Então, essas ferramentas vão alimentando esses bias e fazendo com que as redes fiquem cada vez mais homogêneas e cada vez mais radicais, o que, em termos de opinião pública, é um problema. Porque as teorias da opinião pública, o que elas trabalham quando elas focam a democracia? Que a gente precisa ter um espaço público de debate. Tá? Reparem que esse espaço público não é um espaço não público lindo, ágora grega, onde todo mundo tinha voz, tá? Mas é um espaço mais público. E a gente, com essas ferramentas aí, acaba não tendo. Acaba pensando que a gente está num espaço público, quando, na verdade, a gente está numa bolha. Então, e isso facilita muito para quem está fazendo marketing político. Eu acho o grupo das pessoas que têm uma tendência já a ter uma determinada posição política e eu consigo direcionar o meu anúncio para essa gente, eu consigo direcionar, muitas vezes, até a minha campanha desinformativa para esses sujeitos. Então, o escândalo da Cambridge Analytica é um pouco isso, tá? Foi o uso de dados para direcionar a propaganda específica, né, na eleição americana para determinados grupos que teriam uma tendência maior a serem republicanos ou democratas. Então, eu acho que era mais ou menos isso, assim, de modo geral, que eu queria falar sobre esse assunto. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Não, capaz, isso é um prazer ouvir, né, alguém que de fato entende, estuda essa área. Eu li um livro eu acho que é Jason Lanier o nome dele, que até ele, claro, é um livro, ele tem um título muito forte, né, que é 10 motivos para você excluir agora suas redes sociais. E até é engraçado, né, quando a gente lê, acha assim, esse deve ser um cara totalmente averso à tecnologia, mas não, ele era até dos expoentes sobre realidade virtual, e ele comenta muito sobre essa questão, né, que ele chama essas redes sociais como a boomer, né, que
E um dos fatos que me faz muito pensar, né, e agora escutando, é que a rede social, no que ele fala, tudo que a gente fala, né, parece que fica sem sentido. Porque, que nem tu falou, parece que as pessoas, por mais que a gente tente manter aquele. Eu vou manter todo mundo de vários segmentos, não vou excluir ninguém para não ficar numa bolha, mas a rede social me coloca numa bolha. Essa questão de direcionar os conteúdos de forma que aparentemente ninguém sabe o algoritmo, é uma caixa preta, mas a gente tem ideia, né? Da mesma forma falou, né? Pesquisar terra plana. Se eu pesquisar agora máquina de lavar roupas, eu vou acabar comprando, porque vai aparecer em todos os lugares. E é engraçado, né? Às vezes a gente tem essa impressão, parece até conspiratória, mas que talvez só pelo fato de eu estar conversando lá do meu celular sobre máquina de lavar, vai aparecer o anúncio. E as redes sociais, eu acho que estão muito ligadas nesse sentido, né? De estarem direcionando os anúncios, direcionando publicações dessa forma. E outra coisa, assim, né, corroborando, né, assim, isso eu estou falando do ponto de vista do usuário, né, embora um usuário, às vezes, que meio excluir, às vezes, já excluí meu Facebook, já voltei, já excluí, porque a gente sabe que, às vezes, aquela discussão nos faz mal, mas é como se fosse uma droga, né? A gente, mas eu queria dar uma olhadinha no Facebook, eu queria voltar ali. Sim, porque tem uma exclusão social, todas as coisas acontecem nesse espaço, então é um custo muito grande para as pessoas saírem. Significa não receber determinadas informações que são socialmente importantes, como onde vai ser a festa hoje, quem está de aniversário, o que o pessoal está pensando em fazer. É um custo social grande, sim. Esse é um dos desafios, um dos problemas, né? E essas questões assim que a gente vê, porque a gente falou do Facebook, do Twitter, mas, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, querendo ou não, a gente decide para quem. Uma diferença assim, né? O Facebook é como se eu estivesse gritando na janela e o Facebook escolhe para quais outras janelas vai o conteúdo. O WhatsApp, não. Eu vou lá e mando diretamente para as pessoas o conteúdo. Existem pesquisas no sentido de também tentar entender como é que a informação se propaga no WhatsApp. Que a gente falou, era uma relação mais pessoal. Claro, a gente tem grupos, né, em que acaba ali, tu larga, as pessoas compartilham, mas como é que a gente também analisa essa questão, né, da propagação de informações no WhatsApp, principalmente, que é o que a gente vem avaliando, e também eu acho que na eleição aqui do Brasil, né, a gente teve uma influência muito grande, né, de informações que foram compartilhadas via esse meio. Sobre eu estudar o WhatsApp, então, o WhatsApp é um problema. Eu não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp, Instagram e etc. são tudo parte do Facebook, certo? Sim. Então, na verdade, é tudo parte da mesma companhia. E o que acontece? O Facebook vem num processo de fechamento da API, né? Fechamento da API especialmente para pesquisadores, que vem dificultando bastante qualquer tipo de trabalho de pesquisa que a gente faz no Facebook. E isso vem já há algum tempo, especialmente porque a companhia tem muito receio, né, desde Cambridge Analytica, do que pode acontecer com esses dados e tal, e vem, então, num processo de dificultar o acesso aos dados. O WhatsApp é super fechado, não tem API, então a gente não consegue coletar nenhum tipo de dado de modo automático, certo? Mas tem um grupo da UFMG, não sei se tu conhece, o grupo liderado pelo Fabrício Benevenuto. Não, eles têm um site chamado Monitor do WhatsApp, onde eles fizeram monitoramento das eleições de 2018 através de grupos públicos. Eles botaram bot, né, nos grupos e ficaram coletando as mensagens que eram publicadas aí. Eles continuam fazendo isso. Então, essa é uma das maneiras que não é exatamente legal, né, dentro dos termos de serviço, sim. Mas é uma das maneiras de coleta de dados que tem sido tolerada. Porque senão a gente não tem como saber o que circula no WhatsApp, porque realmente o WhatsApp não permite nenhum tipo de acesso para pesquisa. Então, esses dados que o pessoal da UFMG está coletando,
eles são disponibilizados para outros pesquisadores, a gente usa alguns bancos de dados deles, e aí dá para se ter uma ideia do que rola, principalmente em grupos públicos. Mas repara, é grupo público, certo? Não é grupo privado. Eu não consigo saber o que as pessoas estão falando em espaço privado de maneira alguma. Só aquilo que está no público. Certo. E até tem uma questão, né? Porque na teoria, né? Na prática, acreditamos que sim, né? Que nem o próprio WhatsApp saberia as informações que circulam por elas serem criptografadas ponto a ponto. Supostamente. Supostamente, né? Porque a gente tem essa questão, né? Então, da privacidade, né? Mas é uma coisa que a gente nota, porque aqui entrando em outra discussão, o que eu notei também de tempos para cá, não sei se foi por causa do smartphone ou por causa... A gente teve, além da mudança das redes sociais, da forma, a gente teve uma diferença enorme do público também que acessa as redes sociais. Uma inclusão muito maior. A gente tem, por exemplo, minha mãe, que mal sabe ligar um computador, tá todo dia no WhatsApp. A gente tem várias pessoas que eu conheço, assim, que um computador era uma coisa do outro mundo, e até hoje não sabem ligar um computador, não sabem abrir um navegador, não sabem, mas utilizam o Facebook. E parece que aquelas pessoas que nos diziam quando a gente era pequeno, não confia em estranho, vai lá e acredita em qualquer mensagem, olha aqui, pegaram o fulaninho de tal, comendo pombo na rua, sei lá, qualquer bobagem assim, sabe? E aí uma montagem mal feita vai lá e acredita, né? Isso tem, eu acho, um impacto também na questão, porque a fake news, a gente tem fake news bem trabalhadas, bem feitas. A gente tem hoje o deepfake, né, que até eu quero depois escutar a tua opinião, se tu acha que isso futuramente também vai começar a ter impactos. Eu não lembro de nenhum caso isso ser usado massivamente numa manipulação eleitoral, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode esperar para os próximos tempos. Então, encaixando essas duas perguntas, já vou alinhavar. A primeira, a que se deve, quais são os impactos desse novo público acessando as redes sociais? E futuramente, será que a gente vai começar a ter problemas com o deepfake? Tá. Então, assim, primeiramente, eu não gosto muito de chamar de fake news por uma questão conceitual. Porque o que acontece com o conceito de fake news? Todo mundo chama de fake news, e isso dá para as pessoas a impressão que o fenômeno da desinformação se resume a uma notícia falsa. E, na verdade, não. Então, por exemplo, se a gente for, os dados que a gente tem, tá? A gente está estudando desinformação desde 2017. Então, quando a gente olha para as questões eleitorais, por exemplo, que tipo de desinformação circula? Na média, a desinformação nos espaços mais públicos, ela não é uma coisa completamente fabricada. Então, geralmente ela está baseada em alguma coisa real, em alguma coisa que aconteceu, em alguma coisa... O que acontece? Eu pego um fato, eu pego algo que ocorreu e eu construo... A minha filha que entrou. E eu construo uma interpretação alternativa. Eu junto com outra coisa, eu interpreto aquilo de outra maneira. Então, eu vou dar um exemplo bem bizarro que a gente encontrou na época das eleições para vocês, que era o seguinte. Tinha uma notícia da Folha que dizia que a Receita Federal tinha trancado no Brasil, né, um avião que tinha vindo de um país da América Latina, que eu não me lembro qual era, mas era um país que tinha uma ditadura, que ele estava cheio de ouro e joias, e tinha alguns membros de uma comissão diplomática lá dentro, não tinham justificado o ouro e as joias. O que circulou? A notícia era essa, tá? Lá em São Paulo, Guarulhos. O que circulou como fake news? Como desinformação, tá? E uma notícia manipulada mesmo. Que a Polícia Federal teria apreendido um avião que tinha vindo da Venezuela para resgatar o Lula na prisão lá no Paraná. Sim. E que, graças a isso, porque o avião tinha joias e coisas para levar o Lula para não sei aonde. Então, eu fiquei imaginando na minha cabeça, né, o avião passando lá em cima da penitenciária, jogando uma escadinha, aí o Lula ia lá e subia e ia embora do Brasil. Sim. Que era uma
coisa completamente estapafúrdia, não existia como entrar dentro do cárcere e resgatar o sujeito num aviãozinho voando lá em cima, né? Tudo bem. Mas repara, era uma coisa que tinha outros veículos que tinham noticiado, então é muito mais fácil as pessoas acreditarem nessa informação porque ela ecoa. Então esse é o tipo mais comum. Tem notícia fabricada, tá? Que é quando eu pego um conteúdo, visto ele com um viés noticioso, né? E invento totalmente a notícia. Aí sim, aí entra deepfake, aí entra vídeo manipulado, entra uma série de coisas que as pessoas comuns não conseguem identificar. Então é impressionante, assim, eu brinco com os meus alunos, manipulação fotográfica existe desde o século XIX, desde que surgiu a fotografia, as pessoas ainda hoje nunca pensam que uma fotografia pode ter sido manipulada, pode ser algo falso, né? Algo que foi apagado ou que foi incluído na foto, tipo, oi, Photoshop. Mas não. Então, minha bisavó tinha uma foto do pai dela pintada, porque não tinha fotografia colorida, né? Pintada, todo bonitão lá, né? Maquiado e tal, no meio da sala, e ela não pensava, por exemplo, que uma outra imagem pudesse ter sido pintada digitalmente para trazer outra questão. Então, a desinformação é um fenômeno bem amplo, tem muita opinião também, muita coisa que é passada com falso especialista. O João da Silva falou que se vocês fizerem gargarejo com água quente, evita a Covid. Então, todos os dias façam gargarejo com água quente, porque a água quente mata o vírus. E as pessoas vão e fazem. Então, assim, o fenômeno da desinformação ele tem a ver com isso, mas ele tem a ver mais fortemente com uma falta de alfabetização digital. Cuidem. A gente é um país, aqui no Brasil especialmente, tá? Tem outros contextos, mas o Brasil é um país que não tem educação para mídia. As pessoas, elas foram educadas a sentar na frente do Jornal Nacional, receber a notícia e dizer, essa é a notícia que o jornal está dando. Sim. Logo, é verdade. Gente, a gente passou por 30 e plus anos de ditadura, só tinha uma notícia, era um veículo, não existia discordância. Então, vejam que as pessoas, quando elas estão andando por aí, elas dizem umas para as outras, tu viu o que apareceu no Facebook hoje? Como se o Facebook fosse um veículo que estivesse dando as notícias. É extremamente comum as pessoas virem explicar para a gente coisas que estão acontecendo, dizendo tipo, tal informação deu no Facebook, deu no WhatsApp. Então, a questão da mediação para as pessoas não é muito claro. O que significa dar no WhatsApp? O que significa alguém publicar alguma coisa no Facebook. Então, as pessoas tendem a tomar isso como algo que um jornal publica. Então, é problemático, tá? E, evidentemente, que as pessoas não conhecem veículos hiperpartidários, então, veículos que são falsos, veículos que são pseudo-jornais, que publicam coisas absurdas, que não têm nenhum amparo na realidade, e que muitas vezes são alavancadas por bots, né? Então as pessoas vão vendo isso aparecer lá no seu grupo e começam a achar que é verdade mesmo. Eu lembro uma vez que lançaram a informação no WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta do inferno, né? Nunca vi a quantidade de bobagem que sai lá. Que o PCC teria avisado a comunidade de Pelotas que iam passar carros atirando saraivadas de bala na rua se alguém estivesse na rua depois das 18 horas. E eu lembro de ter recebido mensagens de pessoas em pânico, inclusive eu estava em aula com meus alunos, né, pessoas de outras partes do Brasil, dizendo, fulano, eu recebi tal coisa no WhatsApp, onde é que tu tá? Não fica no meio da rua que o PCC vai passar. Então, o PCC vai vir no Rio de Janeiro, especificamente em Pelotas. Então, cuida. Uma mentira repetida muitas vezes, ela tem um caráter de verdade, mesmo que as pessoas desconfiem, elas acham melhor passar adiante, elas acham melhor avisar. Então, a desinformação, ela trabalha muito em cima de medos, em cima de estruturas de rede, e em cima de modos de legitimação, de convencer as pessoas que são bem específicos, assim, não é uma coisa amadora, não. A gente tem hoje mecanismos muito, muito importantes de construção de desinformação. Fala. Não, e me parece também, muitas vezes, a pessoa, hoje em dia, a informação é como uma coisa valorosa, assim, eu tenho... Então, às vezes, a pessoa vê aquilo, ela tem se ela compartilha num grupo uma notícia, ela parece ter um pequeno status naquele momento, assim, eu compartilhei. Sim, eu estou sabendo, eu conheço o que está se passando. Com certeza, tem muita questão de capital social e legitimação. E também tem questões, né, das pessoas realmente não saberem. Hoje, o principal modo de informação
da grande maioria da população é mídia social, então as pessoas não buscam veículos informativos, elas vão no Facebook, elas vão no WhatsApp, é por ali que elas recebem as informações. Cuida que o WhatsApp ele tem uma questão muito importante, que tem as pessoas que a gente conhece, que a gente tem uma relação mais íntima, mais próxima, né? Família, amigos mais próximos. Então, o WhatsApp ele tem um outro caráter de desinformação. O WhatsApp é mais eficiente em espalhar informação fabricada do que o Twitter, por exemplo. Sim. No WhatsApp, a gente agora está concluindo um trabalho de desinformação sobre o Covid. Eu diria que 80% do conteúdo que a gente coletou é desinformação fabricada, inventada mesmo. Assim. E no Twitter, não. No Twitter é muito pouco, é menos de 20%. É mais desinformação baseada em conteúdo enganoso, em conteúdo que está enquadrado de uma maneira a dar uma impressão que não é verdadeira. Talvez a hipótese é que ferramentas mais públicas que permitem que esse conteúdo seja desmentido mais rapidamente tendem a ter tipos menos dramáticos de desinformação. O WhatsApp é o reino da teoria da conspiração. Assim, é absurdo. Uma pergunta assim que eu tenho, quando a gente tem por exemplo, uma eleição, é claro o objetivo da desinformação, que é eleger um candidato ou potencializar ou, como é que eu posso dizer, prejudicar um ou ajudar o outro. No caso, agora a gente vai vendo agora no coronavírus e Covid, a gente tem uma série de desinformação. Claro, algumas são motivadas politicamente, naturalmente, mas a gente tem algumas também que gargurejar água quente, ou que nem, claro, a gente teve lá o presidente acho, da Bielorrússia, né? Claro, ele não foi numa rede social, mas ele falou que toma não sei quantos ml de cachaça, mas a gente tem até, por exemplo, receitas a gente tinha de fabricar álcool gel. Então, qual é a motivação que se estuda para esse cenário? Por exemplo, o que você acredita que é a motivação? Porque quando é um fim eleitoreiro, é um fim, é claro, é uma coisa abjeta, mesmo assim, tu inventar, fabricar notícias ou distorcer a verdade, mas há um fim. Agora, quando não, aparentemente, a receita de fabricar só vai trazer mal mesmo, porque a pessoa tu vai estar ensinando uma pessoa a fazer uma coisa que não existe, está errado, e aparentemente não tem um objetivo claro. Se estuda o porquê disso, como que surge, etc. Bom, há várias hipóteses. Primeiro, no Brasil, hoje, o espaço de desinformação sobre Covid, né, sobre coronavírus, ele está acontecendo muito em cima dessas redes que já estavam estruturadas de modo clusterizado, né? O que eu quero dizer com isso? Com essas câmeras de eco que já vieram lá da política. Por quê? Porque durante as eleições a gente passou por um fenômeno de polarização extrema no Brasil, onde as pessoas deletavam os contatos, elas silenciavam e elas conseguiram fazer com que essas bolhas ficassem ainda mais fechadas. Então, a gente tem mapas de rede anterior e posterior e o índice de clusterização e tudo aumentou muito. Bem, o que que acontece? Essa estrutura, ela proporcionou, de uma certa maneira, uma estrutura assim, da grande tempestade. Então, ela é perfeita para espalhar desinformação, porque aonde circula a desinformação, não circula a checagem de fatos. Então, o fact-checking, por exemplo, ele não consegue chegar onde a desinformação está. Aonde circula uma determinada desinformação, não circula a notícia que desmente essa desinformação, porque ela já foi filtrada e porque a rede está tão conectada naquele espaço que não se consegue chegar lá. Então, a gente precisa realmente, esse é um problema urgente, né? Porque a desinformação ela está atingindo patamares muito, muito grandes com relação ao Covid. E as pessoas dizem, mas isso tem a ver com a questão política. Tem a ver com a questão política, sim, porque essas redes originais elas eram políticas e a impressão que a gente tem até o momento é que a desinformação sobre o coronavírus anda mais nas redes políticas que já tinham antes. Porém, que aí tem essa questão política, né, da desinformação estar aliada ao contexto político do Brasil. Mas também já conversei com outras pessoas, também existem outras hipóteses. Por exemplo, nos Estados Unidos se discutiu muito o fato da desinformação estar aliada a algum tipo de guerrilha de outros países. No Brexit, o pessoal que trabalhou com desinformação no Brexit, por exemplo, identificou muito a influência russa, de conteúdo produzido na Rússia para influenciar a decisão lá, né, de saída da União Europeia por N razões
de guerrilha internacional. Então, tem algumas questões assim de fundo. Tem questões econômicas, entende? Quem financia fábrica de fake news, de desinformação? Isso tudo é financiado, não é uma coisa grátis. É extremamente simples a gente criar desinformação, mas a gente ter exércitos, a gente ter sofisticação no espalhamento da desinformação é algo que exige um certo investimento. Então, por exemplo, há interesses econômicos, eu sei lá quais são os interesses, porque na média a gente não consegue ir atrás dessa desinformação porque a gente esbarra em proxies, a gente esbarra em coisas que a gente precisa ter um mandato judicial para conseguir saber quem é que tem aquilo, quem é que está mascarando o seu IP, sei lá eu em que lugar do mundo. Então não é uma coisa simples. Então, para mim, o combate para isso tinha que ser principalmente em termos de políticas públicas e não em termos de ir atrás, mas de esclarecer a população sobre a desinformação. Não, siga. Eu ia perguntar, assim, as pessoas estão perguntando nos comentários se a gente vai responder. Podemos, sim, vamos respondendo, sim. Acho que a gente até já pode abrir aqui um espacinho para perguntas, né? Porque aí já vai até motivando os outros a fazerem perguntas. Eu tenho o Ulisses Couto, né? Ele fala assim, ó, acredito que a MKT seja marketing, né? Ele fala ali, uma coisa que percebi no marketing político das redes que a campanha e de nós para nós mesmos. Graças ao tal algoritmo seleciona os interesses, sem falar que o Face avalia o conteúdo muitas vezes, ainda reduz o alcance, mesmo entre um círculo de amigos. Acho que era isso que tu vinha falando, né, Raquel? O algoritmo do Facebook ele é bem complexo, ele usa também qual é o percentual dos teus amigos que interage com uma determinada mensagem que tu publicou, se tu as reações das pessoas, ele reduz ou amplia o alcance baseado nisso, mas é evidente que se for uma coisa comercial, o Facebook só reduz o alcance. Eles, obviamente, se dão conta que não dá, que se tiver muito alcance orgânico, eles não ganham dinheiro. Então, eles precisam ter um alcance que vai ser financiado pelo pagamento das mensagens. Outra ali, o Eliezer, nosso colega professor de Química lá do ISU, né? Ele pergunta, né, quais são as ferramentas utilizadas, né, para extração de dados para análise, né, das networks. Tá, então assim, ferramentas para extração de dados. Primeiro, deixa eu contar para vocês. Vocês precisam ter um acesso à API, precisa ter uma conta de desenvolvedor que seja aprovada para ter acesso à API. A Twitter era super fácil, agora está demorando uma vida e meia para eles aprovarem uma conta com acesso. Porém, dá para pedir, e é a ferramenta, assim, hoje, a ferramenta que mais tem estudo é Twitter, porque Twitter tem API aberta ainda. Tá? Só que a API do Twitter, eles têm, na verdade, várias APIs, tem, enfim, depois dá para dar uma estudada, não vou ficar aqui chateando você sobre isso, mas tem várias ferramentas que dá para usar, dá para fazer a tua própria. Se tu não tem experiência com coleta de dados, eu sugiro muito o Node Excel, tá? Node, N-O-D-E, XL, que é uma ferramenta que trabalha como um layer em cima do Office, então tem todo aquele layout Microsoft, assim, que as pessoas são um pouco mais familiarizadas, e que permite a coleta de um número de tweets, isso aí, um número de tweets bastante razoável, e mesmo numa conta, eles têm depois os níveis privados, os níveis profissionais, que são um pouquinho mais caros, mas dá para negociar com eles, eles são super abertos para quem está fazendo pesquisa e dão licença, a gente conseguiu vários no laboratório. Além disso, tem outras ferramentas como o Social Feed Manager, que é uma ferramenta que tu precisa ter um servidor, então tu vai ter que baixar, instalar ela no teu servidor, ela vai ter que rodar a partir do teu servidor, e tu vai ficar sempre de olho, porque dependendo da quantidade de dados, explode o espaço e daí ela bloqueia. Então tem várias ferramentinhas assim que dá para usar, depois eu posso te mandar. Obviamente dá para usar R, tá? Eu não sei se vocês têm familiaridade, tem vários scripts que fazem esse tipo de coleta também, vai ter que rodar de servidor também. Enfim, outras várias, tá? E para analisar, tem uma ferramenta, uma das melhores que eu conheço, tá? Tem as pagas, tipo, um monte de gente usa o Tableau. Mas uma das melhores que eu conheço é o Gephi, ou Gephi, se escreve Gephi, certo? Que é uma ferramenta de análise de redes,
que também faz alguns processos de coleta, ela é open source, então tem um monte de gente desenvolvendo filtro, desenvolvendo algoritmo, sai um algoritmo num artigo, já tem um cara lá fazendo o algoritmo para aplicar direto. Tá bem divertida, só que a curva de aprendizagem dela é um pouquinho mais complicada, tá? Tem que ter uma boa noção de análise de rede, senão tu não vai conseguir entender o que significa as coisas que tu está vendo ali. Mas em termos de visualização, ela funciona super bem. Tem limite de espaço, tá? Então você vai ter que ter um computador bom para conseguir rodar uma rede muito grande. Sim. Mas com uma rede mediana, eu diria uns 20, 30 mil nós, roda tranquilo. Agora, qualquer coisa mais que isso, vai ter que ter uma máquina com um pouquinho mais de fôlego e vai ter que ampliar bastante a memória da ferramenta. Aqui a Anitta... Aqui, um pouco até antes de comentar a Anitta, né, fazer comentário da Anitta, depois acho que a gente pode entrar até um pouquinho na conversa sobre a questão da computação, né, na questão da análise dos dados. Então, acho que vou resgatar essa conversa um pouquinho mais adiante. Vamos seguir lendo os comentários aqui. A Anitta ali, que ela é lá do IFSU também, Jaguarão, ela diz que tem profissionais produzindo essas informações falsas. E ela pergunta como é que então é responsabilizado, como funciona a responsabilização de quem produz essa desinformação, considerando que isso pode gerar consequências sérias. Não funciona, né? Tem que achar quem é que está produzindo, tem que provar que aquela pessoa que estava atrás do computador. Então tem que ter toda uma investigação da Polícia Federal em cima, que depende também da Polícia Federal eleger isso como uma prioridade. Só para te dar um exemplo bem específico, vários pesquisadores do Brasil fizeram uma carta durante as eleições, apontando desinformação, mostrando, dando acesso, e não deu em nada. Assim, inclusive mostrando políticos que financiavam anúncios falsos, né, falando barbaridades dos seus oponentes, que não pode, é vetado pela legislação eleitoral, é crime eleitoral. Sim. E financiavam escondidamente, né, lá no Facebook, com seu CPF. Então, realmente uma coisa bem complicada, que necessita de uma ação forte do governo, e que eu não acho que vai acontecer tão cedo, não. Ah, perfeito. Aqui nós temos um comentário do Leomar, professor da UFPEL. Conheço, né? Leomar, gente boa, né? Até compartilhou com os alunos dele lá e com o pessoal do PET, até fazer um merchanzinho aqui, né? Ele pediu, porque ele compartilhou, e acho que a gente tem que estar se ajudando aí, pessoal da informática da região sul. O pessoal aí tem também umas lives muito legais, é o Café Binário, vem conversando com professores, muito show de bola. Amanhã eles vão ter uma talk com o professor o Pila, né, o Maurício Pila. Né, então, até eu também dizer, né, que a gente tem eu fui aluno também do esposo da professora Raquel, né, o professor Ricardo, então, que é lá da computação também. Então, é uma comunidade muito legal, gente boa, e muitos dos nossos alunos vão acabar pintando por lá depois, né? Eles fazem, a gente tem um médio técnico lá, o pessoal vai indo. Então, pessoal, vamos seguir aí, procurem pelo PET Computação aí, que é uma gurizada muito legal aí, com umas conversas show de bola. A Michelle aqui pergunta, né, se a educação formal, né, tem ou pode ter um papel de desenvolvimento de competências para se proteger da desinformação. Boa, eu acho que, com certeza, eu acho que a gente só consegue vencer essa guerra nas escolas. E eu acho que na educação formal, trabalhando com alfabetização digital, cuida do seguinte: hoje a gente tem um monte de criança na internet. O segmento que mais cresce na internet no Brasil é criança. E as crianças não estão preparadas para lidar com esse mundo. Não é a questão da criança não saber o que fazer, é da criança não saber as consequências daquilo que ela está fazendo online. Então, por exemplo, questão de bullying, questão de publicar informação privada, questão de publicar conteúdo que depois não vai dar para pagar, né? Então, eu falo isso muito para os alunos, né? Quem entra lá no curso comigo, eu digo, pesquisa teu nome no Google. O que aparece aí? O que tu gostaria de ter apagado e não apagou? Então, começa a aparecer fotolog das antigas, perfil que a pessoa fez não sei aonde, esqueceu a senha, e muitas coisas que a gente não quer que fiquem públicas. Mas, no entanto, podem voltar para nos assombrar. Então, essa é uma questão muito importante de trabalhar com as pessoas, do que significa estar online, do que significa os pais publicarem fotos dos seus filhos online, do direito à privacidade, do direito à imagem, né, das legislações que a gente já tem na Europa hoje, por exemplo, que contemplam questões de direito.
como o direito ao esquecimento, né, que determinadas informações sejam retiradas da internet. Então, eu acho que tem questões importantíssimas que a gente precisa desenvolver e precisa discutir com as crianças e com os jovens. Porque ninguém pensa nisso. Quando a gente tem, sei lá, 18, 19 anos, a gente não está pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu estou pensando na minha foto que vai ficar mais legal no Facebook, não sei aonde, no Instagram, né? Nesse momento, no Snapchat, meu TikTok mais divertido, é isso que eu estou pensando. Agora, se isso vai persistir daqui a 5 anos, quando eu estiver procurando emprego, o RH procurar pelo meu nome, vai ver meu videozinho abobado lá, se isso influenciar a minha chance de emprego. Entende? Sim. Então, é um jogo que a gente não faz agora. A gente só usa, se diverte, né? Coleta o imediatismo dessa situação, mas que não se dá conta dos efeitos disso a médio prazo. E eu falo muito para as pessoas que hoje os RHs fazem uma busca na internet sobre a vida das pessoas, a vida pregressa, sobre o Facebook, até porque isso é um risco para a instituição, um risco para a organização. Se vocês publicam determinados conteúdos que não têm a ver com o que a organização concorda. Então, é tenso, é difícil. E acho que precisa, sim. Eu me dei muito... Não, capaz. É uma conversa fantástica, até para a gente ter, nossos alunos estão nos assistindo aí, ficarem atentos para esse tipo de coisa. Porque o público, quando a gente está mais novo, né, a gente nem falou, né? Vamos postar, vamos. Até é engraçado porque a minha geração aqui é legal que ela está num meio assim porque eu peguei o boom da internet pré-adolescente ali, né? Eu sou de 92, então em 2006 eu tinha 14 anos, já tinha Orkut, aí em seguida entrou o Twitter, fiz Twitter, tal, e YouTube, fiz minha conta no YouTube, e aí quando eu comecei a dar aula, anos e anos e anos depois, eu tinha meus alunos, e cara, o que os alunos fizeram? Foram investigar. E aí eles desenterraram um vídeo lá de quando eu estava no ensino médio. Uma coisa bobagem, assim, uma brincadeira. Mas era brincadeira, não era nada ofensivo, nem nada. Mas é uma coisa que eu olho hoje assim, meu Deus, cara, ainda bem que não era nada ofensivo, nem agressivo. Mas eu senti assim, cara, tu vê só. E eu falei, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo? Acharam ridículo? Assim, para vocês verem como a gente é quando é adolescente. Então se cuidem nesse sentido, porque isso vai perseguir amanhã depois. E até a gente tem fatos e questões, né, que podem ser muito mais graves e coisas que, com compartilhamento de questões mais íntimas, fotos e até, que isso sim pode destruir a vida de uma pessoa. Então isso é um tipo de situação, de coisa que a gente tem que conversar com os alunos, né? Eu acredito que o público já é um pouco mais, já é um público de graduação, né? Um público 18, 19, eu já pego um público ali de 14, 15, mas é uma coisa assim, né? Porque a informação, o que a gente faz na internet, muitas vezes, persegue a gente pela vida toda, né? Muita gente, até pessoas públicas, nem precisa nem ser na internet, uma coisa que o cara falou há anos atrás, na internet não deixa morrer aquilo. O Eliezer fez assim... Uma última pergunta, Juan. Pô, meu nome é Ruhan, cara. R-U-H-A-N. Não é fácil, mas também não é difícil. Sobre o NetViews, aplicativo de mineração de dados do Facebook. Existe alguma notícia do Facebook liberar a mineração de dados novamente? Tendo em vista que a última liberação na plataforma finalizou em setembro do ano passado? Para mim, não faço ideia dessa pergunta. Eu vou deixar para ti, Raquel. Não. Na verdade, a última notícia que eu tenho do pesquisador que trabalhava com NetViews é que ele desistiu de fazer as aplicações, ele fez várias quando o Facebook abriu ali, todas foram negadas, e que ele tinha enchido o saco, não ia fazer mais nenhuma, acho que foi no final do ano passado que ele publicou isso no Twitter, disse, infelizmente eu enchi, não vou fazer mais, e em seguida o NetViews caiu e não funcionou mais, porque ele ficou funcionando um tempo ainda depois, mesmo depois da proibição, mas não, e acho que não vai voltar. Acho que o Facebook não vai permitir esse tipo de acesso mais. Ulisses, esse monte de desinformação pelas fake news desqualifica a informação verdadeira. Isso não tira o crédito da ferramenta? Acredito que ele fala do Facebook. Então, na verdade, é uma questão bastante complicada. Vejam que agora, durante a epidemia de Covid, né, a pandemia, todas as ferramentas estão tentando chegar mais junto, né, e reduzir o alcance da desinformação, ir mais em cima. Mas vocês já pararam para pensar que o Facebook é do tamanho de um país, de um grande país, deve ser o segundo ou terceiro maior país do mundo.
onde se fala uma quantidade gigante de línguas diferentes, mais dialetos, né, mais outras línguas que são bem específicas. Então, não sei se algum de vocês já trabalhou com análise textual, alguma coisa assim. É um saco do inferno, porque é muita língua, é muita gíria, mesmo dentro do português, as pessoas usam a língua de uma maneira louca, e a gente tem que ficar interpretando, criando biblioteca para isso. Então, é muito difícil para uma companhia que nem o Facebook, embora eles tenham uma grande quantidade de pessoas que trabalham com isso, monitorar. Percebam, é monitorar um país. Tudo aquilo que é publicado tem que ter alguém que fique lá verificando. Dito isso que é difícil, reparem que essas ferramentas, elas monetizam em cima do que se chama número de usuários ativos por mês, o famoso MAU. Quando eu deleto um monte de conta fake, falsa, quando eu deleto um monte de conta de bot, subitamente a minha base de usuários cai. E isso não é comercialmente interessante. Então, também é uma questão importante aí, né? Então, quando eu começo a deletar tudo que é bot, começo a deletar tudo que é grupo falso e etc., eu começo a perder o número de usuários ativos, porque essas contas são muito ativas, elas publicam muito, e isso tem um impacto econômico na ferramenta. Então, também é uma questão a se pensar até que ponto isso é interessante para a própria ferramenta, né? Porque, no fim das contas, é o investidor que quer saber os números totais de usuários usando, o número total de pessoas postando, e não quantas dessas pessoas são bots. Isso é o lado mercadológico da coisa, né? Que nem, porque o Facebook, né? Que nem tu resgatou lá no início, nós somos, a gente se alimenta potencialmente gratuitamente de informações, dos joguinhos e de tudo, mas a gente é um público de um esquema de negócio. Esquema não falo nem no sentido pejorativo, é uma publicidade, vai estar ali o anúncio do Mercado Livre lá, e se eu clico ali, isso dá centavinhos, e centavinhos vezes bilhões, dá bilhões, e assim por diante, né? Então, eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado que talvez não haja um interesse muito grande, ou é um conflito. Eu acho que é um conflito, não acho que não é interesse, porque eu acho que atinge a reputação, sim. Mas também vocês também têm que ver, assim, ó, quando a gente fala bot, todo mundo pensa uma conta super automatizada que a gente olha e tá na cara que é um robô. Não. Na verdade, a gente tem vários níveis de programas que automatizam conteúdo. Alguns que são extremamente simplórios, que realmente ficam lá postando uma hashtag o tempo inteiro, por exemplo. E outros que são bem mais complexos, que postam outros assuntos, que emulam o comportamento de pessoas. Quase sempre tem um sujeito atrás que de vez em quando vai lá e posta um vídeo do YouTube, né, para parecer que é uma conta de verdade. Então, é um problema bem complexo, não é fácil identificar bot. Não é fácil ir lá e dizer, esse cara aqui eu tenho certeza que ele é bot. Não é fácil. Sim. E isso é uma coisa assim, né, que nem a gente tem um público, né, gurizado, assim, né, até falando para eles, né, eu imagino que seja, para eu que tive muita época de jogar, né, que nem o carinha que usa o aimbot lá, né, que é o carinha que daqui a pouco tá jogando, pá, mata. É uma coisa meio sobrenatural, mas é uma pessoa ali jogando, daqui a pouco ele faz um movimento absurdo, assim, né. Então, imagino que quando a gente fala em bot, a primeira coisa que eu imagino, eu penso, é que nem aquilo, assim, o cara vai lá, hashtag isso, e infinitamente, até subir, mas talvez, não sei se existe esse comportamento também, daqui a pouco a pessoa ter uma rede social, isso eu estou fazendo uma pergunta especulativa. Daqui a pouco eu tenho uma rede social, eu estou no Twitter ali, que eu posto coisas, mas eventualmente esse bot posta em meu nome, e não estou dizendo eu, Juan, mas eu estou dizendo se eu desse autoridade para esse eventual bot postar. Será que isso não ocorre também? Daqui a pouco tem uma pessoa... Claro! Isso, gente, o pessoal que trabalha com social media, com marketing digital, sabe que automatizar a postagem, automatizar a conta é mais velho que andar para frente. Ninguém tem como ficar postando, por exemplo, conta de empresa final de semana. Então, se automatiza a postagem, isso é antiquíssimo. Mas o que acontece? Eu lembro, por exemplo, há muitos anos atrás eu trabalhava na Universidade Católica, hoje eu trabalho na Universidade Federal.
E aí, lá na Católica, eles resolveram fazer um concurso no Facebook, onde a pessoa tinha que postar um negócio, acho que era uma imagem, não me lembro, e a foto mais votada ganhava um iPad, que na época era um negócio assim, uau! Quer dizer, hoje também é uau, mas na época era um uauzão. E a foto que tivesse mais curtidas. O que vocês acham que aconteceu? As pessoas começaram a postar foto e comprar curtida, que é uma coisa facílima de fazer no Facebook. Então, tipo assim, em um dia tinha uma conta que tinha 2 bilhões de curtidas e as outras tinham 200. Então, os caras tiveram que deletar o concurso e começar de novo, porque eles se deram conta. Pô, olha aí. Isso faz anos, quer dizer. O pessoal que joga é fácil de automatizar determinadas coisas, não exige um conhecimento vastíssimo. Então, isso é antigo, é muito usado em campanhas, em marketing digital, só que agora está sendo usado de outras maneiras, né? Maneiras mais perniciosas. É. O Lauro aqui, né, professor lá do Instituto de Sociologia, ele fala, né, professora Raquel, qual o papel de iniciativas como Sleeping Giants, até eu achei legal, conheci há dias atrás, para o combate à proliferação de informações falsas e como é o seu funcionamento? Gênios, né? Vocês sabem que é o projeto Sleeping Giants, né? Eles estão denunciando publicamente as empresas cujo patrocínio, né, aparece nessas páginas que divulgam desinformação, fake news, etc. O que acontece? Quando a gente faz um anúncio, lá no Google ou no Facebook, a gente escolhe determinados segmentos que a gente quer aparecer. Mas a gente nunca sabe, na verdade, aonde que o nosso anúncio efetivamente vai aparecer. Eis que alguém começa a denunciar que eu estou patrocinando desinformação, isso pega muito mal para a reputação da minha empresa. Então, óbvio que as empresas começaram a ir atrás e o que acontece? Para a gente escolher onde a gente não quer aparecer, a gente tem que dizer. E aí agora as empresas estão dizendo, não quero aparecer nesse site, não quero aparecer nessas ferramentas que tem, nesses espaços que tem essas características. Então, é uma iniciativa brilhante, porque ela vai justamente no calcanhar de Aquiles, né? Aonde o cara ganha dinheiro. Que é o anúncio. Não, e é uma coisa, eu acho que aqui no Brasil é meio recente, né? Super recente, acho que é uma coisa de 2 semanas. Eu notei ali, tem alguns sites que eles vão... muito show, até recomendo o pessoal aí seguir no Twitter eles, né? Acho que é uma iniciativa muito, muito legal. E que né, o dinheiro que está movendo essa máquina, né? Porque enquanto tem... Claro, não é só de anúncio, tá, gente? Tem dinheiro de outros lugares aí, mas é evidente que o anúncio é uma fonte de renda importante, especialmente porque são páginas que acabam recebendo muito acesso. E é interessante também que esse shaming público, né, colocar a marca lá e dizer, olha só, ela está fazendo isso e isso, tem um efeito muito forte na reputação das empresas e quem é que quer ser associado à desinformação? Então, é uma questão de marketing também. Mesmo que a empresa quisesse originalmente patrocinar, né, agora ela vai pensar 2 vezes. E entrando assim, a gente extrapolou um pouquinho do tempo, só dar uma conversadinha, eu estava sobre um outro tópico, né, que é toda essa análise que tu faz em redes e trabalha nos teus livros, né, a gente tem eu tive que tirar a transmissão aqui da câmera do computador, que era o que estava travando no lag, mas até aquele livro, acho que é o Análise de Redes para Mídias Sociais, e tu trabalha muito com teoria de grafos, grafos densos, como é que começou? Porque a rede social, o teu trabalho parece que tem duas, na minha concepção, né, duas vertentes, que é o estudo de como uma coisa funciona de forma social e o estudo mais, não sei, até por um lado computacional, por um lado mais das exatas, que é entender as relações das redes sociais como grafos e nodos. Olhando agora um pouco para esse lado, assim, né, como é que começou esse interesse e até também, já também puxando outro gancho, né, que hoje em dia é um assunto que está trending topic na área da computação, é a inteligência artificial, né, se vem se trabalhando com isso, redes neurais, quais são os teus contatos, o teu contato, né, com essas tecnologias, ferramentas, para o estudo das redes sociais de uma forma como tu vem abordando? Tá, então, repara, eu, na verdade, eu sou professora de um programa de pós-graduação em Linguística, né, e de um programa de pós-graduação em Comunicação.
Então, a minha história, eu comecei lá no princípio dos tempos, eu estudava na Católica, e aí a Católica tinha entrado na rede Tchê, né, e tinha internet. E Sim, sim. ninguém tinha internet. Então, eu precisava descobrir o que era isso. E aí eu passava meus dias inteiros lá nos laboratórios da computação, eu sozinha, porque ninguém usava, xeretando lá e aprendendo e vendo o que acontecia. Foi aí que começou o meu interesse. Então, na verdade, eu posso dizer que eu pensei seriamente, eu fiz direito, né? Eu queria sair do direito e ir para a computação, meu pai não deixou. Aí eu tive que terminar o direito. E eu acabei sempre tendo um interesse mais por esse lado da sociologia computacional, né? Sim. Que é a minha principal área de trabalho. Que é basicamente a gente usar ferramentas computacionais para compreender fenômenos sociais e fazer uma discussão em cima disso. Então, eu acho que hoje a gente tem áreas que não são áreas, né? Não existem áreas mais. As áreas todas se misturam, se juntam, se complementam, né? Então, hoje eu não tenho um projeto que eu faça para uma instituição de fomento aonde eu não tenha gente da sociologia, da computação, do design, da ciência social, da ciência política, da linguística, né? Então, geralmente a gente faz coisas bem interdisciplinares. Então, o meu interesse é bastante interdisciplinar e eu gosto muito de trabalhar com outras áreas e acho que a gente complementa, cresce e aprende. Com relação à inteligência artificial, o que tu tinha perguntado mesmo que eu esqueci da pergunta? Não, eu tinha perguntado assim se nessas análises assim, que a gente vem fazendo, que tu vem fazendo com relação às redes sociais, observando elas como grafos, e como a gente tem hoje um assunto que está muito, né, como trending topic, que é a questão das redes, da inteligência artificial, se tu vem trabalhando com inteligência artificial, redes neurais, se tu vem trabalhando, no caso, como é que são feitos esse processo de análise de dados utilizando, no caso, essa tecnologia? Bom, então, sobre inteligência artificial, eu trabalho muito pouco. Na verdade, quando eu quero fazer alguma coisa com essa área, eu pego o Ricardo e a gente tenta discutir alguma coisa conjunta que dê para construir aí. Basicamente, ferramentas de inteligência artificial que a gente usa, ou que a gente tentou criar, né? A gente desenvolve muito programinha, é mais no sentido de criar ferramentas de aprendizagem de máquina para analisar os dados de uma maneira mais eficiente, que não use tantas pessoas, porque analisar dados sociais é super complexo, é difícil pra caramba, e a gente precisa de ferramentas melhores para analisar, que aprendam, por exemplo, que vão usar algum tipo de aprendizado de máquina, que vão usar, sei lá, redes neurais, que é a área principal do Ricardo, né? Para resolver o meu problema de como que eu analiso um texto ao invés de eu ter que usar 5 coders que vão ter que ficar analisando mensagem por mensagem de 1 bilhão de mensagens, porque nenhum programa consegue aprender determinados usos da linguagem. E eu acho assim, tem um espaço gigante, especialmente na linguística computacional, né, de uma maneira bem específica, linguística de corpos também, que a gente trabalha muito com grandes quantidades de textos que são produzidos por pessoas que são dificílimos de terem análises automáticas, né, análise de sentimentos, enfim. Vocês todos conhecem um pouquinho mais, mas não é uma área que eu trabalho muito diretamente. Sim, sim. Mas como é que eu posso dizer assim, né? É bem legal. Interpretação de imagens também, memes, outra coisa que a gente precisa muito e que é super difícil de fazer. Isso até é uma questão, né, agora eu tô falando, né, e acho que a gente já vai se encaminhando ao final, mas como hoje em dia, nessa questão dos memes, isso tem um impacto, né, e tu vê só, né, agora tu falou assim, nunca tinha pensado, né, mas que já se imagina, não sei se tu falou isso, não acredito, num momento futuro, ou se já vem se fazendo interpretação de memes por inteligência artificial. O Google, na verdade, já tem ferramentas de interpretação de imagens fantásticas, assim, né? A gente tem, claro, uma coisa assim, tu vê uma caneca e saber que aquilo é uma caneca, já é uma complexidade muito grande, mas tu começar a tentar entender o contexto onde essa caneca está inserida, tu aprofundar essa questão, né? Inclusive, muitas vezes, identificação automática de imagens que são desinformativas, por exemplo, que é outra coisa complexa. E é legal, né? Porque, por um lado, a gente tem que a gente começou lá na conversa, que, por um lado, a tecnologia podia estar
É que nem a gente fala, né, que a tecnologia é que nem uma faca, né? Tipo, usa para o bem, usa para o mal. Tem várias e N coisas no mundo. Né? Assim como, então a tecnologia vem para um lado, se infelizmente tem pessoas que utilizaram ou que utilizam ou que vem utilizando isso de uma forma perniciosa, de uma forma abjeta, de desinformar, de trazer um caos até, quase, coisas que não vêm a cooperar com a nossa vida em sociedades, resumindo, mas a gente tem, por outro lado, pessoas e instituições que vêm trabalhando, fazendo tecnologias para que se combata esse tipo de coisa. Claro, é um processo muito demorado, mas que bom que a gente vê uma saída também aí, uma luz no fim do túnel, que daqui a pouco a gente vai ter ferramentas que identifiquem, por exemplo, falou não gosto do termo fake news, mas mensagens ou notícias que podem não ser verdade, ou podem ser uma verdade mascarada, possam identificar de forma automatizada, né? A gente tem avanços incríveis, né, do Google e de tantas outras, tanto na área da linguística, da imagem. A gente tem, como exemplo de inteligência artificial, a gente tem o Watson da IBM lá, que até jogou aquele Jeopardy, e não foi dado nenhum tipo de concessão, né? Tipo, jogou e ganhou. A gente tem o Google com interpretação de imagens, Google Fotos hoje claro, tem sempre aquele lado meio que a gente fica assim, pô, mas os caras estão sabendo demais assim sobre a gente. É complicado, mas é um caminho. É uma das teorias, né? Se teremos uma inteligência artificial forte ou não. Essa é a discussão, né? Acho que é a base de tudo, né? Mas eu vou. Então, a professora Raquel, se quiser dar uma palavrinha final aí, fazer uma consideração final. Não, só agradecer a audiência, agradecer a oportunidade, foi muito legal. E eu também vou agradecer, professora, muito obrigado. Para quem aí quer conhecer mais o trabalho da professora Raquel, ela tem diversos livros publicados. Eu dei uma lida, não li na íntegra, mas o Redes Sociais na Internet e o Análise de Redes para a Mídia Social. São livros fantásticos, acho que vale a pena a leitura, existem vários artigos publicados. E até para não ficou claro qual o curso que tu dá aula lá na UFPEL. Então, na UFPEL eu dou aula, eu sou concursada especificamente para o jornalismo, mas eu trabalho, como eu falei para vocês, mais na linguística mesmo. Não, perfeito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí que participaram. Fiquem ligados nas próximas lives. Também falando aí, agradecendo novamente aí todo mundo que compartilhou, o pessoal do PET Computação, o Leomar aí, pessoal. Fiquem ligados também nas lives deles, nas nossas próximas lives aqui do campus. E vamos estar aí, pessoal, nesse momento de pandemia, fiquem em casa, usem máscara se precisar sair. Se não precisar, fique em casa. Não, vamos vencer juntos essa batalha aí. E ano que vem aí, na verdade, nos próximos meses, já vamos estar, se Deus quiser, na nossa vida cotidiana normal aí, podendo estar voltando tudo aos normais. Certo? Então, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.